Muito bem, vamos lá então para mais um vídeo, nessa videoaula nossa dessa semana. Nós vamos falar de um tema pedido por muitos alunos nossos, que é o tema da modelagem. Muitas pessoas querem saber o que é a modelagem, como a modelagem funciona, e é justamente sobre isso que eu vou explicar, o que é a modelagem na PNL. Então, se você tem algum âmbito da sua vida que você deseja melhorar, seja o âmbito familiar, seja o âmbito profissional, o âmbito financeiro, independente de qual âmbito da sua vida você deseja melhorar, eu tenho certeza absoluta que a modelagem vai ser uma ferramenta que vai agregar, que vai ajudar você a se desenvolver, a você ter melhores resultados e conquistar a vida que você deseja para você. E sim, pode parecer realmente muito incrível tudo isso que eu estou falando, mas existe sim tudo uma metodologia por detrás que te permite isso. E quando a gente fala dessa metodologia, nós estamos falando justamente da modelagem, porque quando a gente fala de modelagem, a modelagem é simplesmente a gente identificar estruturas visíveis e invisíveis que formam um resultado na vida de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que qualquer coisa que alguém tenha na sua vida, tenha conquistado, por detrás disso existe uma estrutura invisível ou visível e que forma esse resultado final. E quando a gente fala de modelagem, a gente fala de identificar essa estrutura, identificar todos esses passos que estão por detrás e depois reproduzi-los na nossa vida. Porque quando a gente reproduz eles, a gente tende a ter resultados semelhantes. Do modo mais simples para você poder entender, é como você querer montar um carro. Você vê uma pessoa com um carro e fala, não, agora eu vou montar um carro do zero. Você vai lá, coloca as rodas, coloca o motor, coloca toda a engrenagem do carro e no final você tem o carro montado. E na modelagem nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos entender quais são as partes do sucesso da pessoa e vamos começar a organizar isso para obter o mesmo resultado. E é justamente por isso que a modelagem ela é extremamente importante, porque ela tira essa ideia que muitas pessoas têm que sucesso é sorte, sendo que na verdade o sucesso, independente do que você queira, o sucesso ele é uma estrutura que está por detrás dele. E quando a gente entende essa estrutura, entende essa mecânica que está por detrás, nós conseguimos reproduzir na nossa vida. E a gente deixa de ficar à mercê da sorte. Se eu tiver sorte, minha vida vai ser boa. Se eu tiver sorte, meus relacionamentos vão ser bons. Se eu tiver sorte profissionalmente, eu vou ter sucesso. E a gente começa a atrair a responsabilidade para a gente. Não, se eu começar a observar as estruturas de outras pessoas que conquistaram o que eu quero, eu vou poder reproduzir igual. E aí eu vou poder conquistar as coisas que eu quero. E é justamente sobre isso que nós vamos falar então nessa aula de hoje, sobre a modelagem. Então já faz assim, aproveita e se inscreve no canal. Vai ter um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você é novo no canal, clica lá para você se inscrever, dá um curtir no vídeo, comenta também, porque isso é muito importante para a gente poder ir conversando, para mim saber o que você está achando também. Então se inscreva, curta o vídeo e comente, que eu vou começar a falar agora sobre modelagem para você poder utilizar isso na sua vida e conquistar tudo o que você desejar. Muito bem, existem então 3 tipos principais de modelagens que são as quais eu costumo trabalhar principalmente com os meus clientes nas sessões. O primeiro tipo de modelagem que nós temos que ter em mente, que nós podemos desenvolver é a modelagem estratégica. E a modelagem estratégica ela é mais voltada para o âmbito profissional, para quem tem negócio, para quem tem uma clínica, para quem está buscando clientes. E a modelagem estratégica é você justamente começar a entender como as empresas que estão tendo bons resultados conseguiram ter esses bons resultados. Então você vai entender como que elas fizeram para conquistar clientes, quais são os passos, qual que é a linguagem que ela utiliza com os clientes, como que ela lidera as pessoas, como que ela vai liderar internamente as pessoas, como que ela treina as pessoas internamente. Tudo isso, todos esses detalhes, eles existem ali uma metodologia por detrás. E a gente tem que então começar a identificar justamente nesse ponto. O primeiro passo, a gente observa a nossa empresa, observa o nosso negócio e se pergunta, onde que eu estou enfrentando aqui um desafio? É na parte de ganhar mais dinheiro, é na parte de gerenciar tudo isso. E aí quando você identifica o seu problema, você tem que começar a identificar uma empresa ou alguém que já soube lidar com isso, para começar a entender como que ela fez, qual que foi o primeiro passo, qual que foi a primeira decisão, como que ela pensou nessa situação, o que que ela ordenou, o que que ela deixou de fazer. E quando você começa a entender todas essas lógicas, você começa a criar ali todo esse perfil que vai te permitir ter novos clientes, que vai te permitir gerenciar
motivar internamente, que vai te permitir oferecer o melhor atendimento, por exemplo. Então, esse daqui é o primeiro tipo de modelagem, que é a modelagem estratégica voltada para negócios. Depois dessa, nós temos também a modelagem comportamental, que é uma modelagem extremamente profunda, que está voltada justamente para você modelar comportamentos, exatamente, modelar gestos, modelar a forma de andar, modelar a postura da pessoa, porque quando a gente começa a modelar e mudar o nosso comportamento externo, nós podemos mudar também o nosso comportamento interno. E além disso, quando a gente muda o nosso comportamento externo, nós mudamos a forma como as pessoas nos veem. E isso é muito profundo, porque eu já vi pessoas chegar em mim e falar: Silas, ninguém me ouve, ninguém me respeita, parece que a minha opinião não tem valor, eu sou sempre deixado de lado em certas situações. E essa pessoa, ela fez o quê? Ela mudou a postura dela. Ela começou a modelar o comportamento de uma pessoa confiante, o comportamento de uma pessoa que vai lá e consegue se comunicar tranquilamente, modelou o tom de voz, modelou o ritmo da voz, modelou os gestos que utiliza, pegou e começou a observar todos esses detalhes, levantou 3 pessoas que ela selecionou para modelar e começou a levantar esses detalhes e colocou parte desses detalhes em prática e já mudou os resultados, e já mudou a forma como era vista e começou a ser ouvida, começou a ser respeitada. Então percebe, você muda externamente, você muda a forma como as pessoas te veem e sim, as pessoas elas estão reagindo àquilo que elas estão vendo. De um modo bem vulgar, as pessoas estão julgando o livro pela capa. Nós fazemos isso inconscientemente, como uma forma até mesmo de sobrevivência, se a gente for aprofundar mais. Mas de um certo modo, sim, as pessoas estão julgando o livro pela capa no primeiro momento, depois a gente vai conhecendo e vai mudando a nossa opinião e a gente tem que entender isso. Então quando a gente começa a mudar o externo, a nossa modelagem comportamental, fica muito mais fácil para a gente mudar a forma como as pessoas veem a gente e depois disso a forma como a gente se sente também. Porque quando você começa a fazer certos tipos de movimentos com o seu corpo, você muda as sensações que estão dentro do seu cérebro. Uma pessoa que fica fazendo o movimento de ficar o dia inteiro sentada na frente do sofá, ela tem um estado emocional muito diferente de uma pessoa que tem os movimentos de estar numa academia, de estar fazendo exercício físico, de estar correndo. Percebe como que isso muda internamente? Então quando você começa a mudar os seus gestos, você também começa a mudar a forma que você pensa de você, a forma como você sente diante das situações, e isso pode mudar completamente a sua vida. Então é interessante modelar também pessoas que têm os resultados que você quer, por exemplo, no relacionamento. Como que é a forma que a pessoa que tem um bom relacionamento costuma agir, costuma se portar, quais palavras costuma utilizar. E se você modela isso, você tende a duplicar esses mesmos resultados. No âmbito profissional, no âmbito empresarial, exatamente o mesmo padrão se repete. Então nós temos lá a modelagem estratégica, temos a modelagem comportamental e outro tipo de modelagem que eu gosto muito é a modelagem mental. A modelagem mental, ela está mais voltada para o interno, que é quando você começa a modelar a forma de outra pessoa pensar. Então, por exemplo, nas finanças, como que uma pessoa de sucesso toma uma decisão diante do dinheiro? O que essa pessoa pensa sobre o dinheiro, por exemplo? Eu sei que pessoas que têm problemas com dinheiro normalmente pensam que dinheiro é feito para gastar. Agora, pessoas que estão bem resolvidas financeiramente, elas pensam que dinheiro é para investir, para se multiplicar. Percebe? É uma forma diferente de você pensar sobre a mesma coisa que é o dinheiro. Mas quando você pensa de um jeito, todos os seus pensamentos vão conduzir você para determinados comportamentos, para determinadas decisões. E são justamente isso, a sua forma de agir, as suas decisões que vão estar criando a sua realidade. Então, se você começa a pensar como uma pessoa de sucesso, você vai tender a decidir como uma pessoa de sucesso e a agir como uma pessoa de sucesso. E por consequência, você vai ter os mesmos resultados. E é justamente esse o pilar que a gente tem que entender. Como que as pessoas que têm o sucesso pensam também. Como que é a forma delas de decidir diante dessas situações. Numa situação difícil, numa situação de fracasso, como que uma pessoa de sucesso pensa? Ela desiste, acredita que não é para ela? Ou uma pessoa de sucesso entende que aquilo é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e que ela pode superar, que tudo isso faz parte do processo e que só tem que dar continuidade? A pessoa de sucesso, ela acha que quando quebra isso daí acabou a vida dela, ou ela pensa que é apenas uma etapa e está tudo bem, vamos dar continuidade, porque o que importa não é o dinheiro, e sim a transformação que a gente está gerando na vida das pessoas. É justamente isso, a forma de pensar diante das situações, diante dos momentos. É que eu estou dando alguns exemplos, mas você pode pegar para qualquer área, Você pode pegar para a área da saúde, por exemplo. Como que uma pessoa
saudável pensa diante da alimentação, como que uma pessoa saudável pensa diante do alimento, como que uma pessoa saudável pensa diante dos exercícios físicos, por exemplo, em todos os âmbitos, esse modelo se identifica. E quando a gente começa a entender isso, que todo o sucesso, todo o resultado tem uma mecânica por detrás, uma mecânica que pode ser estratégica, que pode ser comportamental e pode ser mental, quando a gente começa a entender que isso existe, a gente abre a nossa mente para a perspectiva de que a gente pode descobrir isso, a gente pode tornar isso consciente na nossa vida, a gente pode aprender essa mecânica com outras pessoas. E quando a gente começa a aprender essa mecânica, a gente começa a modelar, a gente pode reproduzir igual e ter resultados semelhantes, às vezes melhores, às vezes um pouquinho piores, mas tendem a ser bem precisos. E se não está sendo tão preciso, se você foi lá e modelou, não está sendo tão preciso, você não está conseguindo, é porque às vezes ficou faltando alguma coisa, ainda que você não modelou. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes, uma pergunta que talvez você esteja tendo é: Silas, como que eu faço para modelar então? Como que eu faço para descobrir como a pessoa pensa, como que a empresa da outra, como que a empresa funciona, como que eu faço para isso? E existem algumas formas, A primeira forma é por meio da pergunta. Então você chega na pessoa, se tiver liberdade, essa é a melhor forma. Chega na pessoa e pergunta: olha, como que a empresa funciona, como que você pensa diante disso, como que é a sua mentalidade, e vai interrogando a pessoa, interrogando para você extrair isso. Então você faz uma espécie de entrevista com a pessoa. É uma forma muito boa de se fazer. Porém, outra forma também, às vezes não está viável. Às vezes a pessoa que você quer modelar, você nem conhece pessoalmente, você não tem liberdade para conseguir conversar com ela. Outra forma, então, é você observar. Então, você não precisa necessariamente conversar, você pode observar ela conversando, você pode observar como ela gesticula, você pode ir observando e extraindo informações. É por isso que é muito importante, aqui que entra até aquela máxima de que você é a média das 5 pessoas que você mais conversa, porque se você está ali rodeado de pessoas bem-sucedidas em algum âmbito, você vai estar observando elas constantemente e automaticamente, às vezes de modo inconsciente, você aprende, você reproduz os mesmos tipos de comportamento, os mesmos padrões mentais, o mesmo estilo cultural daquelas pessoas e começa a ter sucesso igual ela e se torna média, uma média positiva ou uma média negativa. Então, por isso é importante estar se relacionando, estar observando. E se não puder observar pessoalmente, dependendo de quem você estiver, você pode também observar pela internet. A gente tem essa dádiva hoje que nos permite, que também me ajudou muito, a poder entender melhor mentes de pessoas que no primeiro momento eu não podia alcançá-las. Então nós temos você poder entrevistar, você poder fazer uma pergunta, que sim é o mais poderoso, depois esse de observar, que também é extremamente profundo, e quanto mais você está observando, quanto mais você está ali perto, mais esse resultado aparece, mais se torna consciente as coisas para você. E a terceira forma que nós temos de modelar, que também que é uma forma também importante, que vai ajudar bastante, é utilizar a imaginação. A imaginação, exatamente. É justamente você estar ali, estou numa situação, Silas, estou com um problema, está difícil, o que eu faço? Você imagina alguém, imagina o rosto da pessoa, imagina a roupa que a pessoa costuma utilizar, imagina a energia dela, a forma como ela gesticula, imagina ela, na mesma situação. Porque quando você faz isso, você começa a liberar novas possibilidades, o seu cérebro ele faz algumas conexões e começa a te dar respostas diferentes, que ajuda você a ter uma visão mais profunda, enxergar de um novo ângulo e tomar uma decisão mais sábia. Então, o recurso da imaginação ele pode agregar muito. Silas, eu não estou conseguindo entrevistar a pessoa, não estou conseguindo perguntar, eu não estou conseguindo ficar perto da pessoa. O que eu faço? Imagina e deixa essa imaginação sua ajudar você a ser criativo. Porque quando você imagina a pessoa, é como se você acessasse um campo de energia. Vamos colocar do modo assim mais simbólico. Vamos supor que cada pessoa tem um campo de energia. Quando você começa a imaginar a pessoa, esse campo de energia, esse campo de sentimentos da pessoa vem para dentro de você. Naquele momento, você começa a liberar isso dentro de você também. E aí você começa a poder racionalizar em cima disso. E aí começa a aparecer possibilidades, hipóteses que ajudam você a tomar melhores decisões. Todas essas 3 são viáveis, já utilizei das 3 com clientes, já utilizei das 3 na minha vida, as 3 foram extremamente excelentes e sempre que possível a gente tem que estar indo buscar fazer isso, buscar modelar e encontrar respostas. Muitas pessoas falam, a resposta está dentro de você.
Mas nem sempre. Se a resposta for algo voltado para o seu propósito de vida, sim, a resposta está exclusivamente dentro de você sobre o seu propósito de vida. Mas sobre certas coisas de sucesso, de resultado, de melhor qualidade de vida, às vezes a resposta está fora da gente. E é por isso que a modelagem ela vem profundamente ajudar a gente a se reestruturar. Porque às vezes a gente fica tentando encontrar a resposta dentro de nós. Não, mas eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E fica preso dentro de nós. Mas quando a gente vai lá e observa outra pessoa, a gente começa a expandir e ter uma visão muito diferente, uma visão muito mais profunda, começa a entender toda essa mecânica, toda essa estrutura que às vezes é visível, às vezes é invisível e começa a duplicar isso na nossa vida. Mas presta atenção que agora tem algo muito importante para você sobre modelagem. Se você não entender isso, nada do que eu te falei até agora vai servir para você. O que você precisa saber nesse momento de quando você vai modelar, você tem que descobrir o que é importante. Você tem que descobrir o que é importante. Presta bastante atenção nisso. O que é importante para um carro funcionar? Existem várias coisas no carro, mas é um grupo de coisas que é importante ali para o carro funcionar. E o sucesso é a mesma coisa, você tem que descobrir o que é importante. E por que você tem que prestar muita atenção nisso? Porque o nosso cérebro engana a gente. Presta atenção que vai fazer bastante sentido para você. Às vezes a gente acha que algo não é importante e aí a gente vai modelar outra pessoa e não percebe isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que sempre pensou que organização não era importante. Essa pessoa sempre pensou que organização não era tão importante assim. E ela começou a modelar uma pessoa que tinha os resultados financeiros e empresariais que ela tinha. E essa pessoa era organizada, mas como essa primeira pessoa que pensava que a organização não era importante, ela começou a observar outros aspectos. E aí ela descobriu que a pessoa fazia exercício físico. E sim, exercício físico é importante. Ela começou a fazer exercício físico, mas a vida dela não mudou. Ela não conseguiu alcançar os resultados. Porque naquele momento o que era mais importante para o carro dela funcionar não era exercícios físicos. Mas sim, o que era importante para ela era ter desenvolvido essa organização, ter desenvolvido essa disciplina que tinha na outra pessoa. E é por isso que eu falo que você tem que prestar muita atenção nisso, porque o nosso cérebro engana. Às vezes algo para a gente não é importante. E quando a gente não consegue enxergar aquilo como importante, a gente vê na outra pessoa e fala, mas não é essa a resposta, e ignora, e deixa de lado. Então a gente tem que ter isso muito claro, porque a gente não tem que se perguntar o que é importante para o carro funcionar. A gente tem que perguntar o que é importante para o carro funcionar na visão do carro, não na nossa visão. O que é importante para você ter os resultados financeiros que você quer na visão de quem tem resultado financeiro, não na sua. O que é importante no relacionamento, na visão de quem tem um bom relacionamento. Porque é muito comum, o nosso cérebro, ele nos engana, ele filtra as informações. Então a gente vai lá e ouve A, B, C, D e E, a gente concorda só com C, a gente esquece A, B, D e E. A gente esquece. Então a gente vai lá, vai fazer uma entrevista, vai conversar com alguém, vai modelar alguém. E aí a pessoa começa a falar, ó, é isso, e você vai lá, não, eu acho que é só isso. Aí vai lá e coloca em prática um pedaço e não dá certo. Porque não é só isso. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz um curso e eu fui lá e comecei a executar partes desse curso e o resultado não foi tão bom. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz o curso de novo. Falei, deixa eu ver o que eu não vi aqui. E aí os resultados melhoraram. Eu voltei lá e fiz pela terceira vez. Aí comecei a entender mais profundamente. Porque no primeiro momento, a primeira vez, eu estava vendo o que eu achava que era importante. E se eu realmente soubesse tudo o que era importante, eu já estaria bem. Então presta atenção nisso. Se você não está bem, é porque provavelmente tem coisas que é importante que você acha que não é. Se você não está bem, é porque tem coisas que você acha que não é importante, mas que são importantes de fato. E está tudo bem a gente ser assim, só que a gente tem que tomar consciência de que o nosso cérebro está enganando a gente, ele está limitando a gente. Porque quando a gente for modelar alguém, quando a gente for entender alguém, a gente precisa se concentrar nisso. O que é importante na visão da outra pessoa. E como a gente faz para descobrir isso? A gente pode perguntar também, é claro, ou a gente pode observar. Observar nos pontos que a pessoa mais fica tocando. Qual é a coisa que a pessoa mais fala? Sobre o que ela sempre retoma? Onde que ela sempre enfatiza? Onde que ela coloca mais foco? Porque é isso que é importante. Onde a pessoa está dedicando mais foco, onde a pessoa está falando mais, está abordando mais. Porque se a gente começa a entender isso, entender o primeiro ponto, que o nosso cérebro pode sabotar a gente pode tentar ignorar coisas que são importantes por causa das nossas crenças, da nossa cultura, do nosso passado. Então quando a gente entende isso, a gente deixa de lado todos os nossos preconceitos, todos os nossos conceitos, tudo que a gente acredita, está completamente aberto a entender
entender o outro, fica muito mais fácil para a gente poder identificar o que é realmente importante. E depois que a gente sabe disso, a gente vai começar a se perguntar realmente o que é importante na visão da outra pessoa, o que a pessoa realmente enfatiza, para evitar de cometer esse erro, porque é como você pegar e querer ligar para alguém. Então você pega lá e você digita uma sequência de números e você vai lá e consegue conversar com a pessoa que você deseja. Mas se você deixar de digitar um número ou digitar um número errado, por exemplo, você não vai ter o resultado esperado. Você não vai conseguir de fato alcançar o que você busca. Então é por isso que a gente precisa prestar atenção, porque isso não é claro como um número de telefone que está lá, não está claro, não está nítido, porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela fez para ter sucesso, para ter conseguido isso. Às vezes está inconsciente para ela, é uma habilidade inconsciente. Mas quando a gente começa a ficar atento a isso e observar os detalhes, observar sempre, a gente começa a identificar quais são esses números, a gente vai lá, digita uma vez, talvez não dá certo, digita 2 vezes, melhora o resultado, digita 3 vezes, 4, 5, quantas vezes for necessário, até que uma hora vem e aí você consegue conquistar os seus sonhos. E esse é o segredo da modelagem, não é simplesmente pegar e tentar entender algo. Você precisa sim absorver essas informações, colocar em prática e focar principalmente em entender os detalhes. Entender os detalhes que são importantes, que compõem a estrutura geral, que constroem o resultado esperado. Meu nome é Silas Neves e meu objetivo é ajudar você a treinar o seu cérebro. Um grande abraço e até a próxima aula.